Fala, meus amigos, família tricolor, meu amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores dos clubes. E o Mundial, hein? E o Mundial, hein? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu queria muito estar lá nos Estados Unidos pra acompanhar esse Mundial. Sabe por quê? Vou contar uma história minha. Eu sempre gosto de contar essas histórias pra vocês aqui. O pessoal, tem gente que não gosta, mas eu conto pra quem gosta. O meu sonho sempre foi assistir uma Copa do Mundo. Assistir uma Copa do Mundo, não só um jogo de Copa do Mundo, mas ir pra uma Copa do Mundo. O meu pai tinha esse sonho, tadinho. Ele não conseguiu realizar. Ele falou que o mais perto que ele conseguiu chegar foi da Copa de 62 no Chile, que era mais perto, mas mesmo assim, coitado, não tinha dinheiro, não, passava um monte de dificuldade. Não tinha mãe, não tinha uma vida difícil pra caramba, não conseguiu ir. E eu herdei meio esse sonho de assistir uma Copa do Mundo. E aí em 2006 eu tive a oportunidade de trabalhar numa Copa do Mundo. Eu fui pela TV Record e foi demais, na Alemanha, né? A gente foi pra Suíça, o Brasil ficou na Suíça, depois foi pra Alemanha. Já contei essas histórias aqui pra vocês. Só que aí é o seguinte, foi legal pra caramba, é uma experiência profissional muito boa para um jornalista, só que ao mesmo tempo dá uma frustração danada, porque a Record não tinha direito de transmissão da Copa. Então, a gente não assistiu. Eu consegui assistir Brasil e Gana. Aqui acho que foi 3-0. Eu consegui entrar no segundo tempo de Brasil e Gana, que eu consegui um ingresso ali. Então dá uma frustração danada de você estar do lado do estádio e não poder estar porque você está trabalhando. E a Record não tinha direito de transmissão, a gente não podia assistir aos jogos. Então foi uma frustração. E tem mais. Na Copa do Mundo de 2006, eu fiquei parado na frente do Allianz Arena, o estádio do Bayern, do mesmo jeito que eu fiquei agora na final da Champions. A mesma barreira de ingresso tinha ali. E em 2006 eu falei assim, um dia eu vou assistir um jogo aqui. E na final da Champions League eu falei pra Erika, ela tava comigo, eu falei, eu vou conseguir assistir. E não consegui assistir o jogo na Allianz Arena. Um dia eu vou lá, só de birra agora. E aí em 2014 eu fui também pra Copa do Mundo. A Copa do Mundo foi no Brasil, mas eu acompanhei a seleção brasileira. Onde a seleção brasileira ia, a equipe que eu fazia parte de jornalismo, o repórter, cinegrafista, a gente ia junto. E aconteceu a mesma coisa, a gente não assistia aos jogos, que o SBT também não transmitia. E eu sempre tive essa vontade de assistir uma Copa do Mundo. Agora eu queria, meu sonho era ir com a Erika, levar meu enteado, que também é maluco pro futebol. E eu queria muito estar lá vendo, porque além de ser legal, eu tô curtindo demais esse campeonato mundial, as festas que as torcidas estão fazendo, pra mim que é a essência do futebol, que é o torcedor, né? Porque você vê, são festas que... Eu tava vendo a festa da torcida do Boca, a torcida do River, o japonês fazendo, tinha um grupo de japoneses numa praça, eu acho, nos Estados Unidos, os mexicanos e os brasileiros, os times brasileiros, a torcida brasileira também, que é bagunceira pra caramba. E me deu uma vontade de estar lá. Imagina a gente que é São Paulino, São Paulo lá, e a gente, sei lá, os torcedores do São Paulo ali se reunindo. Puta, fiquei com uma inveja desse, tô com uma inveja desse, com uma dor de cotovelo desses caras que estão lá, mas eu tô curtindo bastante, eu tô achando muito legal. E a gente tá vendo aquilo que a gente conversou aqui, né? Se os europeus não estão muito preocupados, amigos, os brasileiros estão passando por cima. Agora, deixa eu fazer um questionamento aqui com você. Vamos debater aqui um assunto rápido, já vamos falar do São Paulo já. Como jogador de futebol né? Como jogador de futebol brasileiro né? Eu acho que se o Flamengo... Hoje eu vi Flamengo e Chelsea, ontem eu vi Botafogo e PSG. Se o Botafogo e o Flamengo jogassem todos os jogos aqui do Campeonato Brasileiro com a mesma disposição, com a mesma vontade que eles jogaram ontem contra o PSG e contra o Chelsea hoje, eu acho que seriam dois times imbatíveis. Ninguém ia conseguir bater o Flamengo nem o Botafogo. É muito louco pensar nisso, né? E aí no primeiro jogo o Botafogo teve dificuldade, o Flamengo ganhou facilidade, mas o jogo do PSG ontem, o Botafogo jogou defensivamente, né? Porque tem um time inferior, mas... Você viu a organização do time? Parecia que o Botafogo tinha 40 jogadores em campo. Impressionante. E eu fiquei pensando, né? Acho que os caras decidem e falam, vamos jogar. Hoje nós vamos jogar. Vai jogar contra o Olaria lá no Campeonato Carioca. Mas hoje não, né? É muito louco pensar isso, né? Mas eu tô achando demais. Tô achando muito legal esses jogos. Tô curtindo demais. Amanhã, acho que é amanhã, o meu Monte Rei é entre campo pra pegar o River. É amanhã. Porque eu tô sabendo bem o meu time, né? Do Monte Rei quando vai jogar. Eu sei que vai jogar com o River. Acho que é amanhã. Então eu tô curtindo pra caramba. Tô achando legal demais. E vamos ver até onde onde os times brasileiros vão, né? Porque numa fase de grupos eles estão indo super bem. Eu acho que tem muito europeu louco para ir embora, mas eu tenho uma impressão que eles estão começando a ficar incomodados de estarem perdendo alguns jogos aí. Real Madrid, o próprio Chelsea, estão começando a ficar mordidos de estarem perdendo para times sul-americanos. Vamos ver, eu estou muito curioso para saber o que vai acontecer.
Não vou ser hipócrita e falar que eu tô torcendo pro Palmeiras, pro Flamengo. O Brasil, os times brasileiros. Não, o meu time é o Monte Rei. Eu quero que o Monte Rei seja campeão. Não vai ser, lógico, mas eu não vou ser hipócrita de falar que eu tô torcendo pro Palmeiras ser campeão. Não, mas eu tô curtindo demais. Quero ver até onde os times brasileiros vão, os sul-americanos vão. Então, legal pra caramba, tenho certeza que você tá gostando também. Se você gosta de futebol, aí eu tava vendo nas redes sociais as imagens da torcida, os caras trocando cachecol, camisa. Ontem teve treta com o pessoal do PSG e do Botafogo, mas é uma minoria. A grande festa aqui, e vocês não têm ideia de como é, numa Copa do Mundo é muito legal, porque se reúne as torcidas nas praças, é muito legal de assistir. Quem sabe em 2026 eu realizo o sonho de assistir uma Copa do Mundo. Vamos lá, gente. Ontem falamos do São Paulo vender o Matheus Alves por dinheiro de pinga. E eu vi os comentários de vocês. Olha só que legal. Eu sempre costumo dizer que a mídia alternativa, esse trabalho que a gente faz, não só eu, várias outras pessoas fazem, que é uma coisa mais segmentada, né, pro clube. Eu acho que tem uma coisa muito legal, diferente da mídia tradicional. Ontem eu postei o vídeo, porque assim, eu posto o vídeo e aí eu fico olhando, posto nas redes sociais e fico vendo já os comentários. Que eu fico aqui arrumando as coisas, porque eu posto o vídeo, posto e vou embora, né, aqui do escritório. E eu fico vendo os comentários. Um dos primeiros comentários, alguém falou assim: Barolo, você esqueceu de falar do Vitor Reis, que o Palmeiras vendeu. Você falou só do Hendrick. Eu falei, cara, é isso que é o legal, porque é imediato, né? Você fala, você já vê o comentário. Aí eu já anotei aqui, ó. Eu já tava anotando o vídeo de hoje, já anotei. Vitor Reis vendido por 35 milhões de euros. Só o Vitor Reis, 35 milhões de euros. Aí você faz a conta. Em 2025, o São Paulo vendeu 4 da base por 24 milhões de euros. Só o Vitor Reis foi vendido por 35 milhões. E aí 3 do Palmeiras, né? Sendo que um deles passou pela categoria de base do São Paulo, que é o Hendrick. 3 jogadores do Palmeiras, só 3 jogadores, 131 milhões de euros. E aí, hoje, surgiu uma informação que o Krasnodar, o mesmo time que levou o Diego Costa no ano passado, estaria interessado no Lucas Ferreira. E aí, olha só, a proposta seria de 8 milhões de euros por ele. Só que aí a diretoria, o blogueirinho e o Belmonte bateram o pé, falando, não, 8 milhões não. Aí você pensa, pô, vão pedir 20, né? Pediram 10. Não, 8 não, mas 10, né? Pô, gente, meu Deus do céu. 10. Não, 8 milhões a gente não vende, porque não, é uma joia da base, mas 10 leva. 10 milhões pelo Lucas Ferreira. Ele não deve sair porque o São Paulo só tem estrupiado lá no Triângulo das Bermudas do departamento médico que não recupera ninguém. Então ele não deve sair. Mas aí, porque o que acontece, gente? Como o São Paulo o Casares fica falando sempre da miséria que tá o São Paulo, dívida, aí o Belmonte vai no programa de televisão e fala que atrasa salário. Quem vai negociar com o São Paulo sabe de como tá e oferece qualquer coisa, e chuta o preço, joga o preço lá embaixo. E aí essa diretoria incompetente acaba aceitando para poder pagar dívida, salário atrasado, que são os mesmos. Lembra sempre, é o mesmo grupo que está destruindo o São Paulo há tanto tempo. Não é agora, eles não são coitadinhos porque a gestão anterior ou a outra, é o mesmo grupo político. Então vão oferecer sempre merreca para o São Paulo e essa diretoria incompetente aceita, porque não sabe vender, não sabe negociar. E eu achei que o Casares sabia vender bem. Não, o Casares sabe vender, ele vende, só que ele vende mal, né? Ele vende barato. Então é isso. Mas eu acho que o Lucas Ferreira não vai sair. Não sei, vamos esperar dessa diretoria aí, eu espero. Pra mim, nada é surpresa. Se eles venderem por 5 milhões de euros, pra mim não é surpresa. Falando em Monte Rei, ó, faz sua fezinha aí na KTO. Você pode. Já tem a Liga do Milhão. Hoje saiu Eles me mandaram os resultados. Eu não vou nem falar para vocês. Eu nem apareço. Na Liga do Milhão, que tem influenciadores os patrocinados pela KTO, tem um ranking. Eu nem apareço no ranking, de tão ruim que eu tô. E aí eles fizeram uma postagem no Instagram. Eu falei, vocês têm que premiar o pessoal da zona de rebaixamento. Eu nem na zona de rebaixamento tô. Mas você pode ir lá se divertir com a aposta esportiva. Eu faço sempre uma por dia, perco todo dia. Os meus cincão indo pro espaço. Mas eu vou apostar no Monte Rei. Se bem que é Monte Rei em River, né? Vou apostar no empate. Vamos ver. E no meu Monte Rei e no empate. Mas você que é muito melhor que eu de palpite, faz o seu cadastro aí na KTO, que você tenha certeza que você vai se divertir com apostas esportivas, porque você não é burro, você sabe o que fazer com o seu dinheiro, é responsável e se divirta com a KTO. Nossos parceiros, eu coloquei até o bonezinho porque tá frio aqui. Então se divirta com a KTO, tá no primeiro comentário fixado sempre, tá? Vamos lá. O Al-Ain foi o time do Crespo. Vocês lembram? O Al-Ain que tá disputando o Mundial foi o time tomou 5 da Juventus. Foi o time do Crespo. O Crespo dirigiu esse time aí. Só que
aí, o que aconteceu? Por que ele está disputando o Mundial? Porque ele fez uma campanha vitoriosa, o Crespo comandando o time, uma campanha vitoriosa na Liga dos Campeões da Ásia 23-24. Foi o último jogo, eles venceram por 5-1 o Yokohama Marinos lá, foram campeões. Aí esse título garantiu a vaga deles no Mundial. Só que é o seguinte, depois do título, o Crespo ficou só 5 meses mais, porque eles entraram numa decadência monstra. Ele foi perdendo jogos, nas 4 primeiras rodadas da fase final da liga da atual temporada, o Al Ain somou 1 ponto só, e aí mandaram o cara embora. O Crespo foi demitido depois de uma goleada por 5-1 do Al Nassr, do Cristiano Ronaldo, em cima do time dele, no dia 5 de novembro, e aí o Crespo foi demitido e ficou sem clube, né? Mas foi ele que classificou o São Paulo o Al Ain para o Mundial. Aí, a gente estava falando, eu comentei com vocês, né? O Crespo vai pegar um grupo de jogadores que lembra que teve a passagem do passado lá, a primeira passagem dele, que ele cobrava os jogadores, a comissão técnica dele, inclusive o preparador físico que não vem um outro, já vou falar disso, quero saber a sua opinião também. Só que eu achei que ele fosse encontrar um número maior de jogadores que trabalharam com ele. Na verdade, não. Ele vai trabalhar só com 6 jogadores que trabalharam com ele. 6, acho que são 6. Ó, pra você ter uma ideia, a moral do Crespo subiu comigo porque ele conseguiu ser campeão paulista com Volpi, com Pablo, com Reinaldo, com Orejuela no elenco, com Lisiero no elenco, com William Trator sem freio no elenco, Bruno Alves, Scheder e Shailon. Ele conseguiu ser campeão. Só que aí ele vai encontrar só 6 jogadores. Ó, o Lisiero, que tá de saída, graças ao bom Deus, o Caleri, o Luciano, o Arboleda, o Igor Vinícius, que aliás, eu vi uma informação, acho que o Crespo vai querer que ele fique. Ninguém quer o Igor Vinícius, só você. O Santos não quer, o Paulinho quer, só você quer, só faltava essa. Não começa errado já, Crespo. Libere o menino pra ele jogar, libere ele pra ir embora, pelo amor de Deus. Só que aí ele vai reencontrar um cara que eu tenho certeza que ele vai dar mais, torço para que ele dê mais oportunidades, que é o Luan. Porque depois, você lembra, né? O Crespo colocou o Luan como titular. O Luan, no título de 2021, fez o gol, que ele chutou, a bola desviou no jogo da volta, depois o Luciano fez o segundo gol. Teve o melhor momento dos últimos tempos, o Luan, com o Crespo. Depois que o Crespo saiu, o Luan se machucou e aí nunca mais teve espaço. Passou Rogério Ceni, não deu espaço, passou Dorival, não deu espaço, passou Carpini, não deu espaço. Aí ele foi pro Vitória, do Carpini, né, que o Carpini estava no Vitória. Ele fez uma ótima campanha no Vitória, só que acabou o empréstimo, o Vitória não tinha dinheiro para pagar, para comprar os direitos dele, ele voltou para o São Paulo. Então, gosto muito da ideia do Crespo recuperar o Luan. E agora, Luan, é o seguinte, você já teve 1 milhão de chances, né, meu velho? Já teve 1 milhão de chances. Agora, eu acho que tem um treinador aí que tem uma predisposição de te colocar para jogar, de dar oportunidade para você. Aí tá na sua mão, né, velho? Tá na sua mão. Só depende de você, eu acho que só depende de você. Aí a gente falou ontem sobre os treinadores que passaram na gestão Casares, que o Crespo, a primeira passagem dele, foi de melhor aproveitamento de todos os outros. Ó, depois que ele saiu, o São Paulo teve na gestão Casares o Diniz, depois o Crespo, Ceni, Dorival e o Carpini e o Zubeldia, né? Que o Carpini nem conta. O Diniz, ó, 75 jogos, 34 vitórias, 21 empates e 20 derrotas. Um aproveitamento de 54,67%. Olha só o número do aproveitamento, tá? Aí o Crespo substituiu o Diniz, ganhou o título do Campeonato Paulista, vencendo o Palmeiras, né? Aí o Crespo, ó, 53 jogos, 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Guarda o aproveitamento, 57,23%. Depois que o Crespo saiu, veio o Ceni pro lugar dele. 49 vitórias, 28 empates e 29 derrotas, um aproveitamento de 55%. O Dorival, que conquistou o título da Copa do Brasil, obrigado, Dorival, para tudo sempre, 54 jogos, 25 vitórias, 13 empates e 16 derrotas, um aproveitamento de 54,3%. O Carpini, horroroso, 18 jogos, 50% de aproveitamento, o pior dessa lista toda. Aí veio o Zubeldia, 85 jogos, 38 vitórias, 27 empates, 20 derrotas, um aproveitamento de 55,29%. O Crespo da primeira passagem dele, vamos só pra gente não esquecer, o Crespo da primeira passagem dele, 57,23%. Aí você vai falar, Barolo, que desempenho ridículo desses técnicos do São Paulo. 57% é muito. O máximo ter 57%, eu acho muito pouco.
eu acho muito pouco. E é aquilo que a gente fala, gente. O problema do São Paulo muitas vezes é treinador, só que está longe de ser o principal problema. Está longe de trocar o treinador e resolver o problema, a gente está vendo aí. E o Dorival conseguiu aquele milagre na Copa do Brasil, porque pelas questões que a gente já cansou de discutir aqui, que ele, por ser um treinador mais experiente, conseguiu, né, deixar o Luciano feliz na reserva. Aí todo pós-jogo da Copa do Brasil ele reuniu os jogadores e falava para os reservas: vocês são muito importantes, meus guerreirinhos. Então ele conseguiu, mas um aproveitamento horroroso dos treinadores do São Paulo. A gente fala, né? Trocar de técnico às vezes é uma solução. É uma solução quando você traz o melhor, quando você traz um treinador bom. No São Paulo você vê, oscila, é mais ou menos a mesma média. Não tem. O Crespo se destacou, mas também é isso aqui, só na frente. Vamos lá, eu quero falar dessa história do cabidão de emprego aí, que está no título do vídeo. Antes, deixa eu mostrar para vocês a minha garrafinha. Eu já mostrei isso aqui para vocês, a garrafinha nova? Olha que legal essa garrafinha da Golcase aqui. Eu sempre pego erro na hora de mostrar. E aí você pode colocar seu nome aqui, olha que legal. Já com o padrão do uniforme, né? É muito legal isso aqui. Essa garrafinha é sensacional. Usa o cupom GOLBAROLO para você. Essa aqui é lançamento, tá? Eu peguei aquela canecona grande também. É lançamento e tem todos os outros produtos do site para você se divertir, para você aproveitar, né? Não só os copos, as garrafinhas, mas copo, mochila, aquela mala que eu mostrei para vocês que é legal pra caramba. Agora chegando férias escolares, mas usa sempre o cupom GOLBAROLO, tá? Para você ter um descontinho, para você aproveitar o desconto. Olha só, os planos do Crespo, hein? O Crespo deve chegar segunda ou terça-feira. E aí ele vai definir, junto com a comissão técnica dele, como é que vai ser a agenda de treinamentos e se vai ter amistoso. Porque o São Paulo só vai jogar no dia 13 de julho, pegando nada mais, nada menos do que o Flamengo fora de casa. Então, porque o Zubeldia tinha acertado com a diretoria que ia fazer jogo-treino, depois que os guerreirinhos voltassem de férias. Mas aí a gente não sabe, né, o que vai acontecer. Até porque a ideia do Zubeldia com a diretoria era fazer jogo-treino para colocar os caras que estão no departamento médico para jogar, né? Só que aí vai recuperar? Até agora não recuperou ninguém, né? Os caras estão de férias, aí agora vão voltar, não recuperou ninguém. Então a gente não sabe como é que vai ser com o Crespo, se vão recuperar esses jogadores e como é que vai ser o planejamento. Só que aí é o seguinte, gente, eu falei para vocês, né? É a Erika mandando mensagem, peraí. Agora não vou. Agora, quem manda no relacionamento sou eu não vou atender. É jogo duro mesmo. Ó, lembra que eu falei pra vocês, o preparador físico deles, do Crespo, não veio. Ele postou nas redes sociais que ele disse que está trabalhando com o filho dele, que numa próxima oportunidade ele vem, e gosta muito do São Paulo e tal. Mas quem vai voltar? O Juan Branda, lembra dele? O Juan Branda, aí vem o preparador de goleiros, Gustavo Nepote, e ainda vai ter na comissão técnica dele o auxiliar Vitor Lopes e os preparadores físicos Federico Martinetti e Leandro Paes. Então vem auxiliar, preparador de goleiros e 2 preparadores físicos. Só que é o seguinte, o São Paulo tem uma comissão técnica fixa. Vou falar os nomes para vocês aqui. Tem 2 preparadores de goleiro, então vai vir preparador de goleiros do Crespo, vai ter mais 2 aqui. Há necessidade de ter 3 preparadores de goleiro para treinar o Rafael e o Jandrei? Seja lá como for, o trabalho deles não está sendo bem feito, né? Desses 2 que estavam aí na comissão técnica fixa, não estavam sendo bem feito. Porque para mim, o Jandrei nem conta como goleiro, né? Aí vem, ó, esses 2 preparadores de goleiro, que são o Otávio Ol e o Márcio Aguiar. Aí tem 2 preparadores físicos, o Pedro Campos e o Adriano Titon. Aliás, o trabalho deles muito questionado, porque o São Paulo fisicamente a gente sabe que nunca foi grande coisa. Então, tem esses 2, aí vem mais um. Então são 3 preparadores físicos, 3 preparadores de goleiro. É o capitão. 3 preparadores físicos. E aí tem o auxiliar Milton Cruz. Aí vem 2 auxiliares, ainda vai ter um Milton Cruz. Que eu quero muito descobrir qual é a função dele, além de colocar cone no gramado na hora do aquecimento, que a única coisa que eu vejo ele fazer é colocar cone, tirar cone na hora aqueles negocinhos de plástico que põe no aquecimento. Vai ter mais auxiliar. Então, assim, eu queria entender porque tem tanta gente na comissão. Será que precisa de tanta gente assim? Será que precisa mesmo do Milton Cruz lá, que processou o clube, né? Que o Muricy que pediu, né? Mas precisa ter 3 preparadores de goleiro, 3, 4 preparadores físicos. Será que precisa mesmo? Eu tenho uma impressão que é um cabidão de emprego, gente. Que assim, ó, põe ele aí, ele é nosso amigo, põe aí, o Milton Cruz amigo do Muricy.
Assim, nada contra, não é contra pessoal. O Milton Cruz, inclusive, é um cara adorável, eu já conversei com o Milton Cruz algumas vezes. Um cara de uma simpatia extrema, um cara muito gentil, um cara muito bacana. Por isso que eu falo pra vocês, não é pessoal, mas eu queria entender qual a função do... Já do Muricy, eu não sei, imagina do Milton Cruz. Então eu acho que esses erros estruturais, né, institucionais, estruturais do São Paulo, que eu acho que você soma um aqui, você soma outro ali, aí compromete tudo. Por isso que não adianta trocar de treinador. Aí vem o São Paulo contrata um treinador que traz uma comissão técnica e pega uma comissão técnica que já tem, que a gente está vendo que não está funcionando. Então, o trabalho desses preparadores físicos são avaliados, ou só pela torcida, que a gente está vendo os caras desmininguidos no final do jogo. Sinceramente, eu não sei. Eu tenho uma impressão, eu não sei se você concorda comigo. Se fosse uma empresa, se fosse um esquema profissional, vocês acham que tinha tanto cabidão assim? Tanta gente? 300 preparador de goleiro, 300 preparador físico, que não dão resultado. Você acha que teria? Por isso que eu falo, que eu insisto com vocês aqui, vocês concordam comigo, pelo menos a grande maioria concorda, que o caminho para o São Paulo sair desse buraco é a profissionalização. Enquanto não tiver profissional competente lá, para chegar e olhar, um diretor de futebol tinha que fazer isso, mas é o Belmonte, o diretor de futebol. Olhar para isso e falar, peraí, gente, peraí. 3 preparador de goleiro, tem 3 preparador físico. Será que tem essa necessidade? Tem uma comissão fixa, vem o outro que vai trazer mais gente. Isso tem que ser administrado. Um profissional tinha que olhar para isso e avaliar o trabalho do departamento médico, da fisioterapia, tem que avaliar, mas é o Belmonte, que quer ficar bem com todo mundo, que ele fala, né, que ele sabe gerir pessoas na cabeça dele é agradar um e agradar o outro. Ah, você tá bravinho? Toma isso aqui. Está insatisfeito? Toma isso aqui. Então, é por isso que eu acho que o São Paulo patina, não só pela incompetência dessas pessoas, mas a falta de mentalidade profissional. Vamos ver, gente, o trabalho do preparador físico está funcionando. Esse cara tá aí, o Pedro Campos, tá aí há um tempão, passou com vários treinadores. Será que o preparo físico está sendo bem feito? Será que o número de lesões... Eu tô questionando, tá, gente? Porque como esses caras não dão a cara a tapa, a gente tem o direito de questionar. Será que esse número absurdo de lesões não é por causa do treinamento que é feito? Eu não sei, tô perguntando. Será que não demora? Por que demora tanto para recuperar jogador no São Paulo? Isso aconteceu na primeira passagem do Crespo já. Aconteceu com o Diniz, aconteceu com o Crespo, com o Rogério Ceni. Isso eu tô falando só da gestão Casares. Então, enquanto não houver profissionalismo, gente, porque a gente fala assim, né? Ah, mas tem que virar SAF. Eu acho que às vezes nem precisa virar SAF. É só ter profissional lá. Só ter profissional. Gente profissional. Para falar, peraí, gente, 3 preparadores físicos. Soma esse que ganha essa comissão técnica fixa, mais a que vem, mais... Tem gente que fica brava comigo porque eu faço esses questionamentos. Não estou fazendo nenhum tipo de acusação, estou fazendo questionamento. Precisa de tanto preparador de goleiro assim? Precisa de tanto preparador físico assim? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas é só a minha opinião, né? Eu quero saber a sua. Vou pedir para você se inscrever no canal, para você deixar o like, que eu sempre esqueço. O presente está aqui, que eu sempre esqueço de falar. É 552 mil no Barolo Jogos e vídeos e 173 mil no Barolo Jogos. Quando a gente chegar, essa camisa vai de presente para um amigo bonezinho da KTO, para um amigo do canal que participa, que comenta, que deixa o like, que compartilha. Eu esqueço de pedir para você compartilhar. Dá um Ctrl+C, Ctrl+V e compartilha no seu grupo de amigos aí, para a gente levantar essas questões, para ver, para debater, para conversar mais. Eu sinto muita falta de... Ah, falando nisso, segunda-feira, 4 da tarde, teremos live, hein? Das 4 às 5. O pessoal falou, pô, Barolo, faz à noite, eu tô trabalhando. Você já deu um migué no seu chefe para ver Champions League? Vai falar que não. Então você dá um miguezinho nele, assiste um pouquinho ali, deixa um comentário, faz uma pergunta, a gente debate aqui. Segunda-feira teremos live todos os dias das 4 às 5, sem falta, hein? Se tiver alteração eu falo, mas já prometo para vocês, segunda-feira, 4 da tarde, tá? Então, ó, agora vai entrar nesse lado aqui, que eu sempre esqueço, cadê? Aqui vai entrar o vídeo de ontem, caso você não tenha visto. Hoje tem QG tricolor, tá? Porque, como tá acontecendo algumas trocas de técnico, e o QG sempre acontece depois dos jogos, vai ter hoje, eu não vou garantir minha presença, porque já viu. Quem manda no casal não sou eu. A Erika quer fazer um monte de coisa hoje, porque eu também fico o dia inteiro aqui, coitada. Já tá, daqui a pouco ela me dá cartão vermelho. Então eu não sei se eu vou participar. Talvez até possa participar. Só que eu falo pra vocês, né?
acaba muito tarde, eu fico aqui no escritório, não tô em casa. Os marmanjos lá, os folgados, estão em casa. O Drex, o Jova, o Acervo, o Teclas, tá todo mundo em casa. Então, desliga o computador e vão dormir. Eu tenho que desligar, sair daqui, pegar... Puta, não é tão simples assim. Mas eles vão estar lá, vai estar no canal também, eu vou deixar no canal para vocês, tá? Se vocês quiserem acompanhar. Eu vou tentar participar, mas como eu não mando nada em casa, quem vai decidir é a dona Érica. Como ela decide tudo. Fiquem com Deus, sorte, abraço, a gente se encontra amanhã, tá? Amanhã estamos juntos e no domingo eu dou uma folguinha pra vocês que eu vou preparar aqui a live, vai ser legal pra caramba semana que vem. Fiquem com Deus, sorte, abraço, lembrando sempre que aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, e eu não quero ter razão, quero ser campeão. Fiquem com Deus, forte abraço, tchau.